paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, é sempre motivo de grande alegria, de grande prazer estar com você. Bem, o tema dessa aula de hoje é 9 conselhos ou 9 dicas para estudar a Bíblia corretamente. Muitas pessoas, eu já escutei muitas pessoas dizerem isso, muitas pessoas já falaram isso para mim, inclusive, que acham a Bíblia um livro muito complicado, que leem a Bíblia, mas não conseguem entender ou não conseguem interpretar da forma correta. Bem, o que pode estar acontecendo é que a pessoa não esteja utilizando os métodos corretos, não esteja estudando da maneira certa, da maneira correta. Então, para poder minimizar isso, para poder dirimir as suas dúvidas, eu vou procurar aqui explicar de uma maneira bem simples 9 dicas, 9 conselhos que eu sempre utilizei para estudar a Bíblia e tem sido uma grande bênção na minha vida e eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Então pegue aí um papel, um caderno, uma caneta e anote, se você quiser, é claro, essas dicas, esses conselhos, esses 9 conselhos ou dicas que eu vou te passar aqui. Bom, o primeiro deles, a Bíblia, eu tenho um roteirinho aqui, eu sigo um roteirinho aqui apenas para não me esquecer, né? Bem, o primeiro deles é, a Bíblia foi feita para ser estudada. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia não é um livro comum, um livro de um autor comum, um livro comum que nós lemos no nosso dia a dia. A Bíblia é um livro divino, é um livro inspirado por Deus, nós já vimos isso, né? E a Bíblia ela não deve ser apenas lida, a Bíblia deve ser estudada. Nós devemos estudar a Bíblia. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus, falando com Josué, que foi o sucessor de Moisés, vai dizer assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que livro é esse? A palavra do Senhor. Não se aparte da tua boca, quer dizer, não deixe de falar sobre o livro desta lei, sobre a palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que há pessoas que só falam de futebol, não que isso seja errado, não estou dizendo que isso seja pecado. Há pessoas que só falam de novela, há pessoas que só falam da palavra. A boca vai falar sempre aquilo que o coração estiver cheio. Antes, né, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, pelo contrário, meditar nele, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Meditar, não é apenas ler. Para que tenhas o cuidado, não é de qualquer maneira, é com cuidado, de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque se você agir assim, Deus está falando para Josué, farás prosperar o teu caminho, você vai prosperar o teu caminho, a tua vida, e serás bem-sucedido. Então, primeira regra, primeiro conselho, primeira dica que eu dou para você que vai estudar a Bíblia é estude a Bíblia, não leia apenas a Bíblia. Segundo conselho ou segunda dica, o local. O local que você vai estudar a Bíblia é muito importante que seja um local agradável, que seja um lugar cômodo, que você seja deitado, sentado, aí é a sua preferência, mas que seja um lugar confortável, não muito quente, não muito frio, né? Porque senão você vai, inconscientemente, você vai querer terminar logo aquela leitura para poder sair daquela situação de desconforto. Então procure um local agradável para a leitura, que você esteja principalmente com o seu corpo confortável, confortavelmente. Terceira dica, terceiro conselho, leia a Bíblia com espírito, procure ler a Bíblia com um espírito de humildade. Se dispa-se das suas ideias pré-concebidas. Você não pode ler a Bíblia achando que você sabe tudo. Talvez você até seja uma pessoa muito culta. Talvez você tenha até várias faculdades, vários diplomas, pós-graduação. Mas quando você for ler a Bíblia, leia a Bíblia com um espírito de humildade. Se dispa das suas ideias pré-concebidas, daquilo que você pensa. Ah, sobre esse assunto eu penso assim. Quando nós vamos ler a Bíblia, o que importa não é a nossa vontade, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, mas o que prevalece sempre é a vontade do Senhor. Se você quiser aprender realmente a palavra, se você quiser que Deus fale com você, que Deus te instrua, que Deus te guie, se dispa das ideias preconcebidas, abra o seu coração para a leitura da Bíblia. Quarta dica,
inicie a leitura da Bíblia. Antes de iniciar a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, faça sempre inicie com uma oração. Eu vou falar uma coisa muito legal, muito interessante para você. A Bíblia é o único livro que você lê, que o autor dela sempre está presente com você enquanto você o estuda, enquanto você lê. Vou repetir. A Bíblia é o único livro que todas as vezes que você vai ler, que você vai estudar, o autor sempre está presente com você. Olha que bênção, olha que privilégio. Então, inicie sempre antes de você ler, de você estudar a palavra, inicie com oração, pedindo para que Deus ilumine você, para que Deus revele a você, para que Deus fale com você, para que Deus te ajude, para que Deus te livre de toda interpretação errada ou errônea e que você consiga aplicar e praticar aquilo que você vai aprender. Quinto conselho, ou quinta dica: se você não entender um termo ou uma palavra do texto que você estiver lendo, pare tudo. Pare tudo, pare a leitura e pesquise. Pesquise no dicionário de português, de língua portuguesa, no dicionário bíblico. Hoje em dia, até pela internet, até pelo Google, você pode estar estudando a Bíblia, estar com o celular ali do lado e consultar ali aquela palavra, aquele termo. Por que eu digo isso? Porque se você não entender uma palavra ou um termo, aquilo pode interferir na sua interpretação, pode impedir que você entenda aquele texto, aquele capítulo, aquele versículo que você está estudando. Por exemplo, se você estiver estudando sobre a sedição de Miriam contra Moisés, a sedição de Miriam e Arão contra Moisés, se você não souber o que significa a palavra sedição, já vai prejudicar a leitura e a interpretação do texto que você está estudando. Sexto conselho: se você é novo convertido ou se você vai ler a Bíblia pela primeira vez, comece a leitura pelo Novo Testamento. Não comece pelo Antigo, comece pelo Novo, porque vai ser mais fácil para você entender a Bíblia. É lógico que a Bíblia é um contexto geral, a Bíblia é um livro, já falamos sobre isso, com 66 livros, formada por 66 livros, mas para que você entenda o Antigo Testamento, para que você tenha uma interpretação correta da Bíblia, comece, é mais fácil, será melhor você começar pelo Novo Testamento, né? Sempre que um novo convertido, alguém se converte, eu aconselho a estudar primeiro o Evangelho de João, para você entender a obra redentora de Jesus Cristo, Jesus como Filho de Deus. Mas comece a leitura pelo Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Depois você vai para o Antigo, aí você começa lá em Gênesis ou Salmos, da forma que você quiser. Outra coisa, já aproveitando o ensejo, né? Aproveitando a oportunidade, leia sempre livros inteiros da Bíblia. Procure ler. O meu conselho é que você leia o Novo Testamento inteiro, de Mateus, Apocalipse, depois você vá para o Antigo e leia de Gênesis a Malaquias. Mas se você não quiser fazer assim, eu quero ler um livro, eu não quero ler só o Novo, eu não quero ler só o Antigo, eu prefiro ler um livro inteiro. Então, realmente, leia um livro inteiro, não leia apenas capítulos. Eu vou ler o capítulo 5 de Mateus, aí amanhã você lê o 7 de Apocalipse. Vai ficar difícil você entender. Então, procure ler capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia. Né? Eu vou estudar o Evangelho de Mateus, eu vou estudar Apocalipse, eu vou estudar Malaquias. Então, leia o livro inteiro, porque é a mesma coisa que você começasse a assistir um filme pela metade ou pelo final, você não vai conseguir entender a história se você não pegar do começo. Todo livro tem um começo, meio e fim. Vai ficar mais fácil a interpretação, o entendimento também. Sétima dica: faça a aplicação. Isso é muito importante. A palavra de Deus, ela sempre se renova. Tudo, qualquer coisa que você for estudar na palavra, que você for ler, faça a aplicação, e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, o que é fazer aplicação? Fazer aplicação é trazer para os nossos dias, trazer para os dias de hoje, é trazer para a nossa vida. Então, por exemplo, José fugiu da mulher de Potifar. José fugiu da tentação. Aí você deve se perguntar, ao ler esse texto, por exemplo, será que eu agiria ou ajo da mesma maneira que José? Será que eu faria a mesma coisa que José fez? Será que eu faço ou faria? Será que eu fujo da tentação ou me coloco em situações tentadoras? Então, esse é apenas um exemplo de que faça a aplicação, traga para a sua vida. Judas traiu ou vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Será que eu também
Uma coisa é você ler o texto histórico, outra coisa é você trazer para a sua vida. Isso é dar vida à palavra. Será que eu também não trairia Jesus? E talvez talvez eu não vendamos Jesus por 30 moedas de prata, mas nós podemos trair Jesus por uma amizade, por um namoro, por um relacionamento sexual ilícito, ou por qualquer outro pecado ou coisa que contraria a vontade do Senhor. Oitava dica, oitavo conselho: faça anotações. Isso é muito importante. Eu aconselho você a comprar um caderno e ter um caderno ou uma agenda, mas de preferência um caderno exclusivamente apenas para anotações bíblicas. Você estudou um livro, você estudou um capítulo da Bíblia, aquilo que te chamou a atenção como algo importante, anote. Anote aquilo que Deus falou com você, aquilo que é importante. É como se fosse uma agenda, como se fosse um diário mesmo, mas daquilo que Deus falou com você. Anote, tenha um caderno apenas para anotações bíblicas e revise-o às vezes. Nem que seja uma vez por ano, mas de vez em quando revise. Por quê? A memória falha com o tempo. Se você estiver sempre lendo, revisando, vai chegar uma hora que aquilo vai entrar no seu coração e você não vai esquecer mais. E nono conselho, ou nona dica, procure ter ao seu lado. Procure ter, quando você for estudar a Bíblia, procure ter sempre ao seu lado um bom dicionário da língua portuguesa, um bom dicionário bíblico, também faz muita diferença. É lógico, como eu disse já nessa aula, nesse vídeo, hoje em dia até isso não é nem desculpa, eu não tenho dinheiro para comprar um bom dicionário da língua portuguesa, um bom dicionário bíblico, mas hoje em dia a gente pode consultar até mesmo pelo Google. Mas se você puder, tiver condições, eu aconselho que você tenha um bom dicionário da língua portuguesa, um bom dicionário bíblico, isso vai ajudar, e tenha também uma boa Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo é uma Bíblia que contém explicações sobre o capítulo que você está lendo, estudando. Eu aconselho você, eu posso aconselhar você, lógico que eu não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, não estou sendo pago para isso, mas se você, eu aconselho a Bíblia Aplicação Pessoal, é muito boa. Como eu já disse, a aplicação ela vai trazer para os dias de hoje. Essa Bíblia faz justamente isso. Qualquer capítulo que você estudar, que você ler, ela vai trazer para a sua vida. A Bíblia de Aplicação Pessoal é muito boa. E também recomendo a Bíblia Shed, que antigamente se chamava Vida Nova, mas hoje se chama Shed. É uma Bíblia que não é muito cara, comparada com outras Bíblias de estudo, e é uma Bíblia muito boa, que vai edificar muito a sua vida. Dificilmente você vai encontrar um erro, uma heresia ali, e vai acrescentar muito para a sua vida. Então essas foram nove conselhos ou 9 dicas para você estudar a Bíblia de uma forma correta e que venha produzir frutos na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.